Olá, galera do 256 Podcast. Estamos aqui mais uma vez para fazer um bate-papo descontraído com vocês. E hoje falaremos do Guarani Esporte Clube, o Guarani que se tornou o SAF. Isso mesmo, agora o Guarani tem um novo gestor. Estamos aqui com o novo presidente, Dr. Alessio Salomé, que contará para a gente um pouco dessa nova fase do Guarani Esporte Clube. Olá, Dr. Alessio. Boa tarde, Rony. Sim, é com muita alegria, né, que nós trazemos essa notícia, né, da transformação do Guarani Esporte Clube em uma SAF, Sociedade Anônima do Futebol, né? O Guarani agora é um clube empresa. Nós viemos aí ao longo de um ano negociando essa transição, né, essa transformação do Guarani em SAF e acabamos de concluir, né, as negociações, as documentações, né? E realmente no dia 20 de junho, próximo passado agora, aconteceram as eleições no clube, né? E concomitantemente assinamos, né, a documentação de transferência das ações do Guarani para a SAF, né, para a Bug Sports, que será a gestora, a investidora e gestora do futebol do Guarani. Então, o Guarani, de hora em diante, né, passa a ser, então, uma sociedade anônima de futebol, o que vem acontecendo aí com várias equipes do futebol brasileiro, né? E eu acredito que é a saída, né, realmente para os clubes. Doutor Alessio, conta para a gente um pouco como funciona esse movimento de SAF, porque os questionamentos de todos os amantes do futebol, né, que vem se tornando até do próprio Cruzeiro, do Atlético, que está por se tornar SAF, é que os gestores compram a dívida, ou eles pagam alguma coisa para associados do clube? Como é que funciona isso? Não, depende do tipo de SAF, né? Porque tem o clube que já nasce como clube empresa, que já nasce como a SAF, não é isso? Tem a situação do clube que é misto, que é o caso do Guarani, já existia a associação, né, Guarani Esporte Clube, que continua ainda a associação com 7% das ações, né, e que transforma que vende parte das ações dele para a Sociedade Anônima de Futebol, para a SAF, correto? Então, o Guarani é uma forma mista. Nós negociamos, nós transformamos o Guarani em SAF, tá certo? Alteramos o estatuto para que se fosse transformado em SAF, certo? E vendemos 93% das ações para os investidores que constituíram a empresa, que é a Bug Sports, que é a gestora e a investidora, né, no Guarani. Então, os investidores passaram a ser detentores de 93% das ações do Guarani, e o Guarani em si, a associação, né, sem fins lucrativos, continua com 7% das ações. Por quê? Qual que é a importância da gente manter essas 7%, né, nas ações do clube? Porque, dessa forma, nós podemos preservar a cultura do clube, tá certo? Os investidores, eles têm que respeitar tudo aquilo que diz respeito à cultura do clube, como o nome, não pode alterar o nome, né, História, do clube, né? a história do clube. A sede na cidade de Divinópolis tem que ser mantida. As cores, né, vermelho e branco, tem que ser preservadas. O próprio o patrimônio também, qualquer alteração tem que passar pela aprovação da associação. O hino. O hino, o tamanduá, né, que é o mascote do clube, tem que ser preservado, tá certo? Então, toda a história do clube, toda a cultura do clube fica preservada, né, no Guarani Associação, na associação, tá certo? Qualquer alteração que diz respeito a essa questão da história, da cultura do clube, tem que passar pela aprovação da associação. Por isso, a importância de se preservar as ações em nome da associação também, correto? Correto. Então, 7% foi preservado para a Associação Guarani Esporte Clube, sem fins lucrativos, e 93% passou a ser pertencente à Bug Sports, que é a empresa investidora no clube. A pergunta em si que os torcedores deixam para a gente, que está, né, na mídia, na crônica esportiva, e também não só do Guarani, mas tanto do Cruzeiro, Atlético, Bahia, esses clubes que foram vendidos. No caso do Cruzeiro, a gente entende que era uma dívida alta, na casa de bilhões, né? Então, o que se fez foi um compromisso de investimento, não dando dinheiro para nenhum associado, mas sim assumindo a dívida bilionária. Então, no caso, não teve que
dar dinheiro para ninguém. Teve que assumir, porque a dívida era bilhões e maior do que o patrimônio do clube. No caso do Guarani, era uma dívida equacionada, que me parecia. Eles assumiram a dívida ou terão que dar dinheiro para alguém? Não, veja bem. O compromisso que nós fizemos com ele, a transação, foi da seguinte forma. Os investidores assumem a dívida do Guarani, tá certo? Que, apesar de ser uma dívida assim, para um clube do interior, uma quantia assim, considerável, mas se considerar, sim, nós temos uma dívida em torno de 1,5 milhão, 1,7 milhões aproximadamente, sim, era a dívida do Guarani, correto? Correto. Então, esse valor... E patrimônio? O patrimônio do Guarani é o estádio, Valdemar Teixeira de Faria. Vale mais que isso? Com certeza. Né? Então, os investidores assumiram essa dívida, tá certo? Na verdade, eles têm que fazer um aporte para poder acertar esse passivo do Guarani, certo? E eles têm também um valor que eles vão investir no clube ao longo dos próximos 4 anos. Tá certo? Então, não pagou dinheiro para ninguém. O valor será investido no próprio Guarani. Então, é do mesmo molde que está sendo feito no Brasil inteiro. Sim. Eles vão investir no futebol, tá certo? Para a realização da parte esportiva do clube, após o pagamento aí do passivo do clube, tá certo? Então, é um aporte inicial para estar acertando aí, principalmente a parte tributária do clube. Nós temos alguns parcelamentos, tá certo? Algumas pendências financeiras para serem acertadas, né? E um valor que será investido no clube ao longo de 4 anos, aí de 3, 4 anos, tá? Para investir no futebol. Essa foi a transação. Tá? A gente vê que no futebol brasileiro e também mundial, a grande soma de retorno financeiro, principalmente, né? E partindo para o lado humano também, passa pelo desenvolvimento das escolinhas. Né? É onde se vê os talentos, é onde consegue se garimpar e fazer um garoto ali com 100, 200 reais por mês virar a ver milhões, talvez não chegue a milhões no próprio Guarani, visto que as competições que o Guarani não disputa ainda, que a gente torce para disputar grande, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série B, mas para depois ganhar os 5% do clube formador. Então, a gente vê que essa parte da escolinha é de suma importância. O Guarani vai investir na parte da escolinha? Rony, no primeiro momento, nesse ano de 2023, o compromisso dos investidores conosco foi o Guarani voltar ao cenário esportivo do futebol mineiro, voltar a disputar o campeonato da Federação Mineira de Futebol, correto? E isso está sendo feito, certo? Então, no primeiro momento, nesse primeiro ano de 2023, o Guarani vai voltar a disputar o campeonato da 2ª divisão. Ano passado nós ficamos fora das competições da Federação Mineira de Futebol. Da segunda? Nós estamos na 2ª divisão. Aí teve um problema que era para cair para a 3ª? Não, veja bem. O Campeonato Mineiro é dividido em 3 competições. Módulo 1, Módulo 2 e 2ª divisão. Entendi. Nós vamos disputar a 2ª divisão, que seria 3º nível, tá certo? Mas é Módulo 1, Módulo 2 e 2ª divisão. Então, nós vamos disputar o campeonato da 2ª divisão esse ano. Equacionar as contas do clube, estamos reestruturando a parte administrativa do clube, tá certo? E voltar à disputa desse ano de 2023, tá certo? Não será um ano de muitos investimentos no futebol, nós vamos disputar com uma folha mais enxuta, porque o objetivo desse ano é realmente equacionar as contas, correto? E preparar para o ano que vem, certo? Mas estamos montando uma equipe competitiva, uma equipe que vai disputar para brigar pelo acesso. O objetivo é esse, é brigar pelo acesso, certo? Mas com o pé no chão, correto? Até porque, pelo arbitral da Federação Mineira de Futebol, ficou definido que só podem ser inscritos para disputar a 2ª divisão atletas até 23 anos de idade. Então, será um campeonato sub-23. Dos anos posteriores, tinha uma abertura para 5 a 7 atletas com idade liberada. Sim. Agora não tem mais. Não, é o que nós tentamos e insistimos para que fosse aprovado no arbitral a possibilidade de se inscrever 5, 7 ou pelo menos 3 atletas acima de 23 anos. Mas fomos votos vencidos no arbitral e estipulou-se, né, a maioria votou pela limitação de sub-23, só atletas até 23 anos, com nenhuma exceção. Isso dificultou bastante o nosso trabalho, porque nós realmente estávamos esperando que fosse, né,
dada abertura para a inscrição de pelo menos 5 atletas acima de 23 anos. E, com isso, fechou bastante o leque de opções de contratação. As equipes que já vinham aí trabalhando com base, que são equipes aí que já tradicionalmente são formadoras de atletas com base, como é o caso do Inter, o Boston, algumas equipes do futebol mineiro, saem na frente, né, porque já tem uma base montada. E nós estamos começando a montar o nosso elenco e estamos partindo do zero. Com isso, nós saímos um pouco atrás dessas equipes e dificultou um pouco o nosso trabalho. Mas, voltando à sua pergunta, a partir de 2024, que é o ano que vem, o objetivo principal é a base, tá? Formar a base, a gente ter as categorias aí de escolinha, de sub-12, sub-15, sub-17, porque a gente Até sabe... para não ser pego de surpresa nessa situação do sub-23. E porque o Guarani vai passar a ser, de agora em diante, um clube formador, tá certo? Vai deixar de ser aquele clube de aluguel, que você busca os jogadores ali para disputar 3 anos, contrato de 3, 4 anos por ano, depois encerra as atividades, tá? E fica aguardando o próximo ano. Então, o objetivo realmente é fortalecer a base, estruturar, né, a base para formar os atletas e render dividendos no futuro para o clube. Essa é a saída, né? Os investidores que estão aí, né, investindo na SAF, eles têm a finalidade de lucro. E o lucro Sociedade é garotos, futebol, né? É um clube empresa, o objetivo é lucro. Exatamente. E a maior fonte de receita maior fonte de receita dos clubes realmente é a formação de atleta, a revelação de jogadores, né? Então, esse é o objetivo, né? Com certeza, a partir do ano que vem, o projeto é focar na base. Olha só, a pergunta que não quer calar, que a gente escuta aí nas rodas de conversa, discutindo futebol, e os jogadores da cidade terão a oportunidade do Guarani? Sim, aquilo que eu estava explicando. Limitou-se a 23 anos, correto? Então, nós estamos já mantendo contato com os atletas da cidade que têm esse limite de idade, que têm condições de estar disputando o campeonato, tá certo? E devemos também fazer uma peneirada para apurar algum talento aí da cidade, da região, né? Para dar oportunidade para essa garotada, tá certo? Então, nós devemos estar promovendo uma peneirada no clube para poder a gente apurar algum atleta que tenha condições de estar fazendo parte do elenco, né? E contratar aí o restante para formar o elenco para disputar esse campeonato. Nós já estamos em contato com alguns jogadores, conversando, já estamos começando a montar o elenco, tá certo? Dia 17 de julho deve ser a apresentação e o início do campeonato marcado para dia 26 de agosto. Nós vamos estrear em casa contra o Poços de Caldas. É isso aí, galera. Eu gostaria de deixar aqui bem grifado para todos que perguntam, né? O pessoal nas rodas de conversa fala: o Guarani vai dar oportunidade para o pessoal da cidade, sempre questionado sobre essas questões. Está aí, ó. Doutor Alessio, presidente do Guarani Esporte Clube, diz que vai haver uma peneirada, né, onde vai estar garimpando os talentos da cidade. Então, todos aqueles talentos que querem, que almejam estar no futebol profissional, vai ter oportunidade, o Guarani vai abrir as portas e ali é com vocês. Né? São vocês que vão mostrar o futebol, são vocês que vão mostrar o talento de vocês para que o Guarani, com uma alta performance, parece que é o Vinícius Moraes, diretor de futebol. Sim, Vinícius Moraes. O Vinícius Moraes já foi o presidente, já esteve à frente do Guarani, até junto com o doutor Alessio, eu estive junto com eles também na parte de comunicação, né, e sei do trabalho correto que eles fazem. Então, eles têm todo o interesse, né, de pegar garotos da cidade, até porque fica mais barato, né, doutor? Sim. Fica mais barato do que trazer, remanejar um atleta de fora. Com certeza. Então, vocês terão toda a oportunidade. Doutor, você repete para nós, então, a apresentação fica... 16 de julho deve ser a data da apresentação do elenco. E 26 de agosto, o início do campeonato. Essa peneirada vai ser depois da apresentação ou antes? Eu acredito que deve acontecer antes, uma semana antes. Uma semana antes. Até para saber se já quantos que já coisa, vão poder entrar pelo menos nos treinos, né? Porque deve que vai entrar mais para haver cortes depois, né, doutor? Nós vamos fazer uma peneirada para nessa semana de treinamentos que deve acontecer. Isso aí nós estamos ainda conversando com o técnico, porque depende muito do aval do treinador, né? Para ver se a gente apura aí alguns elementos aí, para que no dia da apresentação já está definido quantos foram aprovados, né? Quantos vão compor o plantel, né? E já para a apresentação. Essa é a ideia.
Para a gente chegar nessa parte do técnico, gostaria que o senhor falasse para nós qual é o corpo do Guarani hoje, o senhor presidente, como é que foi a eleição? A diretoria ficou composta por mim na presidência, né? O Rodrigo Ferraz, que era secretário do Conselho Deliberativo na minha gestão, é meu vice-presidente, Rodrigo do Banco do Brasil. E nós estamos ainda montando o restante da diretoria, que nós temos pelo estatuto, são 30 dias para compor o restante da diretoria, mas já definimos, né, juntamente com os investidores aí da SAF, que o Vinícius Moraes é o coordenador do futebol, né? O técnico é o Brancão. Gustavo Brancão, né? E tem o Yuri está lá, o supervisor, o Yuri, está auxiliando lá o Gustavo Brancão e o Vinícius nessa parte de análise de atletas. Então, já há mais de uma semana que estão praticamente só dia e noite analisando. Eu estive lá, vi o Yuri trabalhando. Então, assim, analisando atletas, recebendo material e analisando e conversando já com os atletas, com os empresários, já mantendo contato, já tem alguma situação já definida de jogadores já. E o Conselho Deliberativo? Aí, o Conselho Deliberativo ficou a cargo do Zé Maria Scaldini como presidente. Olha, grande Zé Maria. Isso. Vice-presidente Geraldinho Martins, que já foi presidente do clube. E conselho, o secretário, o Eduardo, que é conselheiro e é funcionário do fórum. Então Eduardo. Ficou todo o pessoal que já esteve no Guarani, né? Não tem surpresa, todo mundo que conhece o clube, sim, todo mundo que já trabalhou no clube, então que tem amor pelo clube, né? Tem história no clube. Quase nenhum desses que compõem retirou o dinheiro do Guarani, sempre pôs, não, né? Sempre colocou no Guarani, não tem tirar como. Pelo contrário, e o corpo clínico médico é o mesmo? Doutor Antônio. Devemos estar negociando aí com o Antônio de Pádua e o doutor Leonardo, né? Doutor Leonardo. Deve ser, ainda não conversamos, mas possivelmente sim. É isso aí. Gostaria de perguntar ao doutor Alessio, e a torcida? Teve participação lá? Sim, efetiva participação. A torcida, no dia da eleição, foi uma presença maciça da torcida. A Guaragola esteve presente, e com a charanga, inclusive, dando apoio à diretoria, apoio ao treinador Gustavo Brandão, e apoiando e incentivando o apoio aos investidores, também que se fez representar por um dos investidores. Deu total apoio à torcida e nós contamos com a torcida, porque a torcida é o 12º jogador, não é? É muito importante na trajetória do clube. Fica difícil ganhar do Bug se a torcida estiver presente. A torcida sempre prestigiou, né? Sempre prestigiou. O Guarani é uma das maiores torcidas do interior. É o que eu falo sempre. O Guarani é uma equipe aí de 93 anos, é uma equipe de uma camisa muito forte no futebol mineiro, né? A equipe de maior tradição do Centro-Oeste mineiro. Até a própria federação tem interesse que o Guarani dispute o Campeonato Mineiro. O Guarani é bem localizado, a cidade de Vinópolis, né, com a torcida muito presente. E, então, para a Federação Mineira é importante também a presença do Guarani. O presidente deixou isso bem claro para a gente, nós estivemos visitando lá, e ele deixou isso bem claro, que realmente ele quer o Guarani disputando, não quer o Guarani fora, né? Ventila-se aí a 4 cantos que há possibilidade do Guarani criar um estádio em outro lugar. Isso é verdade, presidente? Olha, isso são situações que a longo prazo é que serão definidas, tá certo? Não descartamos não, mas de início não é assim o que está na nossa programação inicial. Existem coisas mais importantes em primeira pauta. Exatamente, sabe? Isso é uma questão que definir se a gente melhora as instalações do Farião, ou se seria a situação de outro, né? Um outro estádio. Na realidade, o ideal seria um estádio municipal. Divinópolis é uma cidade que tem aí já quase 300 mil habitantes, né? Já passou da hora de ter um estádio municipal, né? Mas depende muito aí da questão política e vamos trabalhar em cima disso aí, ou para melhorar o Farião, ou para a gente conseguir um outro estádio aí que seja, né? Porque fala-se que a logística da chegada dos times grandes da capital ali fica difícil, né? Porque se no caso fosse criar um novo estádio, seria mais no elo ali das rodovias, né? Lógico, tirar o movimento do centro da cidade, né? Isso aqui é o ideal, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito aí junto com a política local e para ver se a gente consegue, né, definir essa situação. Mas acho que não é fácil de conseguir, uma vez que o futebol é paixão nacional. É uma das maiores paixões do ser humano. A gente vê que o futebol mexe com a emoção, né? Mexe com todo ser humano, né? Em qualquer lugar. Ali, Rony, naquela localização onde está o estádio ali em Farião, existe
complicador ali, porque está próximo do córrego ali e do Rio Itapecerica, tá certo? Então, a gente, apesar de ser uma área antroponizada, né, que já existe há muitos anos a edificação ali, mas tem o dificultador, que é a questão de ser uma próxima à APP, né? A gente está ali numa área de proteção no ambiental. passado próximo alagava, né, sim, doutor? Sim. E até há a possibilidade de no futuro alagar novamente. Mas o problema é isso. E essa área de APP aí dificulta qualquer edificação ali. Então, para a gente fazer ampliar a capacidade. É isso que eu ia perguntar. Se for querer fazer hoje um módulo do lado contrário ali, os peritos aprovam? Pois é, isso a gente tem que passar pela questão ambiental, análise, né? Na verdade, existe já um projeto ali, porque o Farião, foram construídos 2 módulos, o módulo 1 e o módulo 2. O projeto são 8 módulos, com capacidade para 10 mil torcedores no estádio. O projeto da reforma dele total é essa. Foi feito na gestão do Aristides Salgado, enquanto prefeito e tal. Então, foi feito o projeto para 8 módulos, e só foram construídos 2, correto? Agora, existe esse dificultador aí que está localizada em área de proteção ambiental e de APP, né? Aí a gente teria que, apesar de que eu volto a falar, por ser área, não é uma edificação já antroponizada, eu acho que facilita bastante, né, qualquer edificação lá no estádio. Mas tem que transpor essa barreira aí dos órgãos ambientais. Por isso que talvez o ideal seria um estádio municipal em Divinópolis. Às vezes uma troca, com tanta gente sem moradia hoje, às vezes uma troca com a prefeitura naquele espaço, né, e a prefeitura ceder um outro espaço, né, e construindo um novo estádio, que seria também de causa nobre para a gestão que fizer isso, né? Mas aí tem que analisar o seguinte: o estádio lá, o Farião, é do Guarani. Para a prefeitura construir um outro, vai ser público, não vai ser do Guarani, porque tá certo? A prefeitura não pode doar um estádio para um particular. Mas se houver uma troca... A permuta, talvez, né? Isso, Igual está sendo feita com aquele espaço, né, que está à frente. Aquele ali é uma polêmica ali, realmente, porque é o seguinte, aquela região ali, eu sempre digo ali o seguinte, sabe? É uma região central de Divinópolis que merecia uma reformulação, merecia uma intervenção do poder público ali, sabe, para resgatar a dignidade daquele pessoal que mora ali nas imediações, que frequenta ali. São pessoas de bem ali, que residem naquelas imediações, está ali localizada ali entre 2 bairros mais centrais de Divinópolis, que é Porto Velho e Niterói, não é isso? E, infelizmente... Cartão postal ali, exatamente, né, a central de Divinópolis. E, infelizmente, o poder público não pode fazer melhorias, não pode trazer benefícios para aquela região, porque a área é uma área particular. Foi feita aí a permuta, né, com a empresa que é proprietária daquele imóvel lá à frente do Farião, prefeitura, né, o município permutou, permutou aí a área com uma outra área distante lá, próximo do Parque de Exposições, que seria benéfico, né, que será benéfico para toda a Divinópolis, porque a prefeitura está adquirindo uma área, quase 10 mil metros, na região central da cidade, para uma área de pouco mais de 3 mil, não chega a 4 mil metros, em Baixa Nadu, que é distante, lá próximo do Parque de Exposições, né? Então, quer dizer, uma área bem maior no centro da cidade, por uma área menor distante do centro. Vai dizer, mas é uma área inundável. Parte dela é inundável, mas outra parte não. E outra coisa, por ser inundável, não quer dizer que não possa fazer ali uma esplanada multiuso na frente ali. Uma praça, um parquinho para os meninos. Uma esplanada multiuso. Dia de jogos, estacionamento para os jogos. Domingo de manhã, feira de alimentação, tirar a feira de Niterói, feira de carro. Feira de veículos, tá certo? Usar uma parte lá para academia, ao ar livre, para pista de skate, tá certo? O pula-pula para os meninos. Isso, uma área que, se inundar, não vai trazer prejuízo, depois a água volta, baixa, não é residência, não é moradia, tá certo? Então, eu acho que isso tem que ser repensado aí pelos políticos que estão travando essa permuta. Houve uma denúncia do Ministério Público, né? Ao meu ver, infundado, totalmente infundado. Só traz benefício para o município, aquela permuta. O Guarani vai ser beneficiado? Sim, mas indiretamente, porque aquela área não é do Guarani. Só vai ser beneficiado porque vai melhorar a frente do estádio ali, vai trazer mais dignidade, vai trazer mais segurança para os frequentadores, tá certo? É uma área central marginalizada na cidade. Então, assim, eu acho que só traz benefício para a cidade. Eu acho que precisava ser revisto aí essa posição dos políticos que são contrários a essa permuta. A meu ver, essa posição que teve essa denúncia,
ela só mostra como a parte política do Brasil. O que acontece? Um vereador, ou 2 ou 3, fazem um pedido. Outros veem que eles vão ser glorificados por uma obra de tamanha relevância para a cidade e querem travar. Mas se fulano conseguir emplacar isso, ele vai ser o bambambam da cidade e eu vou ficar por fora. Então vão lá denunciar, vão falar que é mentira, vão falar que está roubando. E o Ministério Público, que eu glorifico, não dou valor demais do Ministério Público. Você faz uma denúncia, o que o Ministério Público tem que fazer? Apurar. É a função dele. É a função. E se há uma denúncia, ele vai apurar. E para ele apurar, ele paralisa, né? Sim, ele paralisa a ação. Tem que suspender. Então, uma coisa que era tão benéfica já está até sendo construído, né? Sim, porque sim. foi ano passado isso. Foi ano passado. E já era para estar sendo as máquinas lá passando e já mexendo. Mas aí travou tudo para fazer o estudo, e aí com isso espera-se a eleição do ano que vem, e aí eles pensam, até ano que vem o pessoal que ia emplacar isso não ganha os votos. Né? O pessoal que faz isso não pensa no povo, eles pensam em si próprios. Né? Infelizmente, a política tem os dois lados, né? A gente não sabe aí o motivo que levou esse pessoal a questionar essa permuta, mas, a meu ver, essa permuta só trouxe benefícios a Divinópolis. Tá? Inclusive, já existe um projeto lá na prefeitura de calçadão seguir lá, desde o Rouxinol, ligando até o Niterói, até o Niterói ali, na ponta do Niterói, ligando, sabe? Então, acho que isso aí é uma questão que não pode mais ficar sem projeto uma definição. Lindo, viu, doutor? Projeto lindo. Exatamente. Que Divinópolis precisa. Já era para estar... Aproveitar o Rio. Até converso com amigos que em várias cidades da Europa, né, eu tive a oportunidade de ir em Londres e veja o aproveitamento que eles fazem com os potenciais hídricos, igual lá em Londres, lá o Rio Thames é navegável, o pessoal faz turismo. Eu fico imaginando, se Divinópolis fosse na Europa, o Rio Itapecerica que estava sendo ia ter até a Transide nele, né? Ia estar pegando o ônibus lá em cima e descendo no Niterói, ia estar fazendo passeio, mas não, aqui a gente consegue impossibilitar o potencial que a gente ganha, por Deus. A gente tem 2 rios. Ser cortado pelo rio aí dentro da cidade, né? Isso é verdade. Infelizmente, a legislação brasileira, às vezes, ela trava o desenvolvimento da cidade. É uma pena, mas aquilo ali, acho que, se Deus quiser, vai ser resolvido. O Ministério Público vai ver que é bom. Isso, e nós vamos ver aquela área ali toda urbanizada ainda, se Deus quiser. Aí você passa, voltando, doutor Alessio, para a parte esportiva, Gustavo Brancão, eu conheço ele como pessoa, já estive com ele muitas vezes, conheço a parte esportiva por acompanhar ele, tem muitos acessos de Série C para Série B, já tem acessos de B para A. Acho que a escolha foi muito acertada de vocês, acho que vocês olharam não só por ele ser da cidade, mas pelo currículo que ele tem de acessos, né? Ele é muito bom de acesso, e foi isso que fez com que contratasse? Sim, Rony, com certeza. Nós tínhamos aí alguns nomes aí para serem definidos aí como, para comandar o Guarani nesse ano aí, e um deles era o Gustavo Brancão, aliás, o primeiro da lista, né? Que seria o plano A, seria realmente o Gustavo Brandão, mas achávamos um pouco difícil, porque ele estava com um contrato no Nacional de Muriaé, e achávamos que não conseguiríamos trazer o Brancão. E por isso nós tínhamos outros nomes, mas sempre focados no Gustavo Brancão. E aconteceu que, na hora de contratarmos o técnico, ele se disponibilizou, desligou do Nacional de Muriaé e acabou dando certo a vinda dele. E realmente é o técnico que a gente tinha preferência por ele, não só por ser de Divinópolis, de a gente ter o conhecimento da capacidade técnica dele, dos trabalhos que ele desenvolveu nas várias equipes que dirigiu, e ser um técnico que também conhece a competição, isso é muito importante. O técnico já teve várias passagens nas equipes que disputaram essa competição e conhece a competição, sabe das dificuldades, sabe quais são as características dos jogadores para disputar um campeonato de segunda divisão. E isso é muito importante. Aliado a isso, o fato de eu ser de Divinópolis, de conhecer de todos e querer muito trabalhar em Divinópolis e ser um guaraniense, Isso ajuda bastante. Torço para o Guarani, eu, desde criança acompanho o time, filho do saudoso Antônio Eustáquio Rodrigues, radialista, e acompanhava o pai aí nas Gazeta do Oeste. Nas narrações dos jogos do Guarani. Então, assim,
é um técnico que tem uma história com o clube também, não é? Tudo isso soma, né, para a gente ter certeza que vai ser um trabalho bem feito, um trabalho, lógico, dentro das limitações de que a gente vai poder estar trazendo para ele, né, em termos de contratações, tudo dentro daquele orçamento que a gente tem, mas temos certeza que a competência dele será aí, muito significativa para a gente fazer uma boa participação nesse campeonato. Eu deixo um grande abraço para o Blancão, desejo boa sorte. Né? Tive o prazer de trabalhar no Jornal Gazeta do Oeste. Essa reportagem também está sendo para o portal G37, eu sou redator esportivo lá também. Então, eu deixo um abraço. Tenho certeza, Blancão, que você fará um bom trabalho à frente do Guarani, porque você é vitorioso, principalmente nessas questões de acesso. E tenho certeza que você está aqui no Guarani hoje, né? É de coração, né? Que você tem essa vontade de subir o Guarani e vai ter o nome cantado e gritado com louvor nas arquibancadas do Valdemar Teixeira de Faria. Doutor Alessio, quero deixar um abraço a você pela participação. Quero deixar de antemão que o 256 Podcast tem um interesse total de transmitir os jogos do Guarani. Queremos Perfeito. estar no Farião para que a gente possa elevar o nome do Guarani e glorificar o nosso saudoso Bugre, né, sempre como uma peça fundamental no crescimento, no desenvolvimento, na emoção e na força de Divinópolis. Rony, é muito importante, a gente conta com a imprensa, é muito importante, sabe, o apoio da imprensa, o apoio da torcida, né? Porque o futebol não se faz apenas dentro das quatro linhas, né? Então, a gente precisa realmente do apoio da imprensa, precisa do apoio da torcida, precisa do apoio do empresariado, da força política, né? Porque nós estamos reconstruindo o Guarani, estamos refazendo o Guarani, né? Começamos do zero praticamente, e esse apoio é muito importante, a gente ter apoio de todos os segmentos, né, da sociedade, principalmente da imprensa. Então, o Guarani está de portas abertas para vocês, sempre que precisarem da gente, estamos aí às ordens e contamos realmente com o apoio de vocês. É isso aí, galera do 256 Podcast. Falamos com o Dr. Alessio Salomé, presidente do Guarani Esporte Clube, e estamos aqui na torcida para ver o Guarani de novo no lugar mais alto do futebol mineiro. É isso aí, valeu!